é Luana e hoje, como eu tinha falado, na sexta-feira eu vou trazer vídeos sobre casos que aconteceram com pessoas que estavam viajando, fazendo intercâmbio ou apenas morando fora. Eu vou começar com casos de brasileiros que foram morar fora, mas eu não vou me fechar apenas nisso. Eu também vou começar depois de um tempo a pegar casos de outras pessoas, por exemplo, um americano que foi morar, na Rússia e aconteceu alguma coisa. Mas de início, assim, eu prefiro começar apenas com casos brasileiros mesmo. E hoje eu vou falar sobre a Patrícia Ramos Galego. Antes de começar a falar sobre o caso, eu queria dizer que esse assunto pode ser sensível a algumas pessoas, porque eu vou falar de estupro e tortura. Então, se esse tipo de assunto é um gatilho para você, eu recomendo que não assista ao vídeo. Patrícia migrou para os Estados Unidos em 1996, inicialmente como estudante, e nesse tempo ela conheceu o americano Calvin Parker, de 31 anos. Nos anos 2000, a Patrícia já estava há 4 anos lá nos Estados Unidos, agora ela já estava trabalhando como garçonete no Café Chloe, e ela já conhecia o Parker há 4 anos, e os gastos, para economizar nos gastos, ela decidiu morar com ele, dividir um apartamento com ele. Aparentemente tinha uma outra pessoa também junto nesse apartamento, só que eu não conseguia achar muitas informações sobre ela. Então, inicialmente, era ela e o Parker. E eles moravam em San Diego, na Califórnia. Eu não consegui informações de que a Patrícia estava legal lá nos Estados Unidos. Eu acredito que não, pelas matérias que eu li, mas não tem nada muito comprovado de que ela estava lá legalmente. E aí esse amigo dela, o Parker, que era americano, ofereceu um casamento de conveniência, porque assim a Patrícia poderia conseguir o green card. E isso foi relatado pelo outro amigo de Patrícia, o Márcio Zulani, que era brasileiro e também morava lá em San Diego. O Márcio também disse à polícia que o Parker estava se insinuando sexualmente para a Patrícia, além de ter oferecido o casamento, e ele tinha brincado com a amiga falando assim que pelo green card até que valia, no que a Patrícia respondeu que de jeito nenhum aceitaria. E esses boatos do Márcio fez com que a polícia acreditasse que a Patrícia realmente estava planejando um casamento de conveniência, com o Parker em busca do green card. Mas nada foi confirmado, eu não achei nem algum relato do Parker falando sobre isso, que ela realmente estava planejando se casar com ele. Então não se sabe se isso é verídico ou não. Eu disse pra polícia também que a Patrícia não era nem muito expansiva, assim, de chegar e conversar com todo mundo, mas também não era muito quieta. E depois que ela foi morar com o Parker, ela começou a ficar muito mais na dela, não estava conversando com ninguém, respondia apenas o que era perguntado, às vezes ela estava com o olhar meio vazio, ele estava achando isso muito estranho. Mas mesmo assim ainda não quis interferir, já que ela não estava falando nada com ele, não falou que estava acontecendo alguma coisa. Então ele simplesmente achou que era algum outro problema dela, pessoal, talvez aqui no Brasil. Porém, pouco tempo depois, a Patrícia desapareceu, ninguém sabia onde ela estava. O Parker tinha feito uma ligação para a empresa que ela trabalha, falando assim que ela tinha voltado às pressas para o Brasil. Ele não explicou muitos detalhes, simplesmente disse que ela falou que tinha que voltar para o Brasil, que tinha acontecido um acidente. E ninguém estava entendendo direito o que era isso, porque ela não avisou para ninguém. Ela simplesmente sumiu, não avisou para os amigos, não avisou no trabalho, não avisou para nada. E aí o Parker disse que ela tinha falado apenas com ele, que ia voltar pro Brasil. E todo mundo achou isso muito estranho. E aí, pouco tempo depois, 2 mulheres encontraram um corpo de uma outra mulher enrolado em saco plástico, jogado no lixo de uma construção a 48 quilômetros de distância de San Diego. Não sabia ainda que era Patrícia, porque os dedos tinham sido cortados para não fazer a identificação por digital, mas logo encontraram os dedos dela em outro saco plástico ali perto, e aí identificou que era a Patrícia. Na autópsia, identificaram que o corpo tinha sinais de abuso sexual, sadomasoquismo e tortura. O primeiro suspeito foi o Calvin Parker, pelas coisas que o Márcio, amigo da Patrícia, tinham contado sobre o casamento de conveniência, sobre a Patrícia estar um pouco mais triste depois que começou a morar com ele, e sobre ele também, ter falado que ela tinha voltado para o Brasil sem informar muitos detalhes. E aí, durante as investigações, descobriram que o Parker tinha alugado uma caminhonete para se desfazer do corpo e encontraram provas que ligavam ele ao crime. Descobriram então que o Parker algemou, vendou, cometeu abuso sexual, deu uma coronhada na cabeça da Patrícia, cortou a garganta, drenou o sangue numa banheira e cortou os dedos. No dia seguinte, ele a colocou num saco plástico e descartou o corpo. Parker foi condenado a assassinato em 1º grau sob circunstâncias especiais. Esse tipo de pena permite que o juiz decida pela pena de morte. A promotoria afirmou que o Parker planejou o assassinato da Patrícia, até porque logo depois que ele descartou o corpo, ele ainda tentou sacar dinheiro na conta corrente dela. Advogados recorreram à pena de morte, alegando que o Parker sofreu abusos psicológicos e sexuais durante a infância, porém, pelas minhas pesquisas, aparentemente foi negado. Para o juiz, o Parker era obcecado pela Patrícia e tudo isso foi uma combinação fatal de amor, luxúria e fúria. Um dos pontos interessantes que eu encontrei sobre esse caso foi do investigador, uma fala do investigador, que foi questionado sobre a permanência da Patrícia no país, se ela estava legal ou não. E a fala dele foi:
Não estou interessado nisso. Investigo o assassinato de uma pessoa e quero descobrir quem a matou. Eu achei isso muito importante porque sempre estão tentando culpar a vítima, principalmente se ela for uma mulher, independente se ela estava lá ilegal ou não. Não que eu ache que você ir ilegal para um país seja uma coisa boa, eu acho que não é uma boa ideia. Porém, o crime não é em relação a ela estar ilegal ou não do país, não é em relação ao casamento que ela e o Parker poderiam ter decidido ali, não é em relação a nada disso. É simplesmente um homem que era obcecado por ela, provavelmente ela falou não às investidas dele e ele decidiu matá-la. Ela está legal ou não no país não tem relação nenhuma com o crime e não justifica o assassinato. Então, para mim, o investigador estava completamente certo, já que essa informação não ajudaria em nada a solucionar o caso. Se fosse um assunto que realmente ajudasse ali durante as investigações, valia ele investigar sobre. Porém, não era apenas uma justificativa, uma tentativa de justificar o assassinato dela. Afinal, uma mulher estava morando fora, sozinha, então ela pediu por isso. Outro ponto que eu acho importante comentar é que durante a minha pesquisa eu vi que uma das matérias falava que o Parker seguia o movimento Rastafari, e era simplesmente essa frase que estava lá: o Parker seguia o movimento Rastafari. Essa informação não tinha nenhuma relação com o caso, não ajudava em nada nas investigações, então na minha opinião foi uma forma de preconceito. Sim, essa informação está ali, afinal ele era o assassino, né? Ele era o acusado, e fizeram a relação ao movimento que ele seguia com o crime que não tinha nenhuma relação tá ali. Pra quem não sabe, o Rastafari é um movimento judaico-cristão surgido lá na Jamaica, e é por isso que eu acho que foi sim um preconceito, porque eles já sofrem muita perseguição e essa informação era completamente relevante para o caso. Eu vou deixar aí na descrição quais foram as matérias que eu li, eu vou deixar uma observação no site que fala sobre o Parker seguir o movimento Rastafari, vocês dão uma olhada lá e vê se estou sendo precipitada em falar isso, pode ser que sim, pode ser que não, e coloca aí nos comentários o que vocês acham. Eu sei que esse caso foi pequeno, foi bem rápido, mas é porque não tem muitas matérias falando sobre o caso, eu achei muita pouca coisa, não tem fotos da Patrícia, não tem fotos do Parker, eu encontrei apenas 2 fotos da Patrícia e uma do Parker, eu não achei nenhuma foto do amigo dela, do Márcio. É um caso com muita pouca informação, mas eu achei ele interessante, até porque eu não vi nenhum vídeo sobre, pode ser que tenha, mas eu não consegui encontrar. Então, se você tiver encontrado algum, por favor, pode deixar aí na descrição também. E é isso, se você tiver gostado, deixa o like, se inscreva, porque toda sexta-feira eu vou trazer algum caso diferente aqui. Lembrando que vai ser casos apenas relacionados a pessoas que estavam viajando, ou estavam de intercâmbio, ou morando fora, esse tipo de coisa. Se você tiver algum caso que queira que eu fale aqui, pode colocar aí na descrição, que eu tô aceitando sugestões. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui.